Existe um momento na vida em que a dor para de doer, e isso assusta mais do que a própria dor. Você passa anos esperando por um sinal, uma virada, um respiro que parecesse real, e quando ele finalmente chega, alguma coisa dentro de você trava. Não é medo de sofrer de novo, é medo de não saber mais quem você é sem o sofrimento. Você se acostumou a lutar, a se levantar todos os dias e vestir a armadura antes mesmo de sair da cama. Ser forte virou seu único idioma. E ninguém te ensinou o que fazer quando a guerra termina e o silêncio toma o lugar do combate. Esse silêncio, para muita gente, é mais assustador do que qualquer batalha, porque nele não existe inimigo para vencer, só existe você, em paz. E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e a melhor fase da sua vida não é mais o medo, e se o verdadeiro problema for outro, bem mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de aceitar, e se você, depois de tanto tempo se preparando para sobreviver, tiver simplesmente esquecido como se recebe a paz, como se recebe o descanso, como se recebe o bem. Carl Jung dizia que o inconsciente não busca aquilo que é bom para nós, ele busca aquilo que é familiar. E se a dor foi sua companheira por tanto tempo, uma parte sua aprendeu a confiar mais nela do que na tranquilidade. E talvez seja exatamente por isso que este vídeo chegou até você hoje. Porque o que você vai entender a partir de agora é a última chave que faltava antes de você finalmente atravessar essa porta. E o que te prende, na maioria das vezes, é uma identidade inteira construída em cima da dor, sem que você nem perceba isso. Pense em alguém que passou anos numa guerra e finalmente volta para casa depois de tanto tempo de combate. O corpo chega, mas a mente continua em alerta o tempo inteiro. Ele escuta um barulho forte e se joga no chão sem nem pensar. Ele dorme de olho aberto, esperando o próximo ataque a qualquer momento. Não porque a guerra continua, mas porque ele esqueceu completamente como é viver sem ela. É exatamente isso que acontece dentro de muita gente que sobreviveu a anos de dor emocional intensa. Você se acostuma a se reconhecer através das suas próprias feridas, dia após dia. Alguém te machucou, e você aprendeu a se identificar como a pessoa que superou aquilo tudo completamente sozinha, sem ajuda de ninguém. Alguém te abandonou, e você virou a pessoa forte que aprendeu a não precisar de ninguém para nada na vida. Aos poucos, sem perceber, você deixou de ser alguém que passou por uma dor e se tornou alguém que é a própria dor. Ela virou seu nome, sua identidade, o jeito como você se apresenta para o mundo, mesmo sem dizer uma única palavra sobre isso. O problema é que essa identidade tem um custo silencioso, quase invisível no dia a dia. Enquanto você é a pessoa ferida, você sempre tem um motivo para tudo que acontece. Um motivo para não confiar em ninguém. Um motivo para não se abrir de verdade. Um motivo para manter distância de tudo que parece bom demais para ser real ou duradouro. Mas quando a paz finalmente bate na sua porta, essa identidade não sabe o que fazer com ela. E entra em pânico. Ela não tem manual para a calma, só tem manual para a batalha e para a defesa constante. É por isso que tanta gente sabota o momento exato em que a vida começa a melhorar de verdade. Não por fraqueza, e não por falta de sorte, mas porque uma parte antiga e cansada ainda acredita que só está segura enquanto estiver lutando por algo. Jung chamava esse padrão de sombra. Essa sombra é o que te mantém parada entre dois mundos, sem coragem de escolher nenhum dos dois direito. Você já não é mais quem era antes da dor te transformar em alguém mais duro, mas também ainda não se tornou a pessoa que a vida está tentando revelar através de tudo que você viveu até aqui. Esse espaço vazio, sem nome, sem mapa, é um dos momentos mais difíceis da jornada humana. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, e não quem os outros esperaram que você fosse durante toda a sua vida. Imagine ficar parado em frente a uma porta aberta, sem coragem de dar o primeiro passo à frente. Do lado de dentro, está tudo aquilo que você já conhece, mesmo que machuque todos os dias da mesma forma. Do lado de fora, está um caminho novo, mas completamente incerto e sem nenhuma placa de sinalização. Você não sabe o que existe lá.
Não sabe se vai dar certo, não sabe se vai aguentar decepções novas, não sabe nem se merece essa vida diferente. E o mais estranho é que, mesmo cansada da dor antiga, uma parte sua ainda hesita em atravessar essa porta simples. Esse hesitar não é fraqueza, é proteção antiga tentando fazer o trabalho dela. Seu cérebro foi programado ao longo da vida para evitar o desconhecido, porque antigamente o desconhecido representava perigo real e imediato. Só que hoje, o maior risco não está mais lá fora, esperando escondido para te atacar de surpresa. Está em continuar escolhendo a dor conhecida só porque ela parece, de forma enganosa, mais segura do que a paz desconhecida. Você pode passar a vida inteira presa nesse limiar, sem perceber que a porta continua aberta esse tempo todo, esperando pacientemente por você atravessar. A individuação pede uma coisa que ninguém nunca te ensinou a fazer direito: tolerar a incerteza sem sair correndo de volta para o sofrimento antigo e conhecido. É aceitar que você pode não ter todas as respostas agora, e ainda assim, dar um passo à frente com um pouco de coragem, porque a vida raramente espera você ficar 100% pronta para finalmente começar de novo. Ela só espera que você decida atravessar, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem nenhuma garantia de que tudo vai dar certo no fim. Mas por que é tão difícil atravessar essa porta, mesmo sabendo que do outro lado existe algo melhor te esperando com paciência há muito tempo? A resposta te leva a uma das descobertas mais importantes sobre a mente humana: a existência de uma lealdade invisível. Você não percebe, mas uma parte sua criou um vínculo profundo com a versão ferida que te ajudou a sobreviver até aqui. E abandonar essa versão parece, de forma estranha e dolorosa, uma espécie de traição contra si mesma e contra sua própria história. Pense em uma criança que cresceu num ambiente difícil e aprendeu a se calar para não causar problemas em casa. Esse silêncio, na infância, foi inteligência e sobrevivência pura, uma forma de se manter segura em meio ao caos. Só que anos depois, já adulta, ela continua se calando mesmo quando está segura, mesmo quando poderia falar sem nenhum risco real de verdade. A parte dela que aprendeu aquilo continua acreditando, lá no fundo, que o silêncio é o que garante o amor e a proteção que ela tanto precisou um dia da vida. Isso é a lealdade invisível funcionando nos bastidores da sua mente, quase sem você perceber o tempo todo. Você continua repetindo padrões antigos, não porque eles ainda fazem sentido, mas porque abandoná-los parece abandonar a criança que você foi, ou a pessoa que precisou existir para sobreviver àquele momento difícil da sua história pessoal. E aí surge a pergunta mais desconfortável de todas: se eu não sou mais a pessoa ferida, então quem eu sou agora, sem essa dor antiga, me sustentando e me definindo todos os dias? Essa pergunta assusta porque parece um vazio enorme, mas na verdade é um convite silencioso para recomeçar de um novo lugar. Jung dizia que não existe transformação verdadeira sem uma perda simbólica pelo caminho. Aqui, a perda é o luto de se despedir de quem você foi, para enfim se tornar quem você já estava destinada a ser desde sempre, mesmo sem saber. Isso não é traição contra ninguém, muito menos contra você mesma. É evolução natural. E quando a mente entende isso de verdade, ela para de sabotar o próprio crescimento em silêncio, até virar um novo hábito de vida. No começo, essa liberdade nova costuma parecer estranha, quase desconfortável de se sentir. Você espera um alívio enorme, uma explosão de felicidade, mas o que chega é um silêncio diferente, um silêncio sem alarme, sem urgência, sem aquele aperto no peito que você já nem lembrava como era não ter. E é comum confundir esse silêncio com vazio, como se a paz, por ser tão nova, ainda não parecesse real o suficiente para confiar nela. Você chega a procurar um motivo escondido para desconfiar, só porque tanta calma junta parece suspeita demais. O verdadeiro crescimento raramente chega fazendo barulho ou pedindo aplausos. Ele se parece mais com uma raiz crescendo embaixo da terra, longe de qualquer olhar, muito antes de qualquer broto aparecer na superfície. Ninguém vê o trabalho que está sendo feito no escuro, silencioso, lento, quase invisível aos outros,
inclusive para você mesma. E é exatamente por isso que, quando a mudança finalmente aparece por fora, ela parece ter vindo do nada, mesmo depois de tanto tempo sendo construída por dentro, dia após dia, sem pressa nenhuma. Só que o mundo ao seu redor não muda no mesmo instante em que você muda por dentro. As pessoas continuam esperando as suas reações antigas, os seus gatilhos de sempre, o seu jeito conhecido de responder à dor. Existe sempre um atraso entre a transformação interior e o momento em que a realidade externa finalmente reflete essa mudança. Alguns chamam isso de atraso do eco, o tempo que o mundo lá fora demora para perceber quem você já se tornou lá dentro. Esse intervalo pode durar semanas, às vezes meses inteiros. E isso não invalida nada do que já mudou dentro de você. Um dia, alguém vai tentar te provocar do mesmo jeito de sempre, esperando a explosão de sempre como resposta. E você vai perceber, surpresa com você mesma, que aquela provocação simplesmente não encontra mais onde se apoiar dentro de você. Não porque você ficou fria ou deixou de sentir as coisas como antes, mas porque a parte que precisava reagir para se defender, aos poucos, foi se aposentando devagar, sem pressa nenhuma. E esse silêncio, dessa vez, não vem do medo. Vem de um lugar novo, mais parecido com paz de verdade. Com o tempo, você percebe que essa aposentadoria silenciosa não é indiferença, é maturidade chegando devagar. Você continua sentindo tudo com a mesma intensidade de sempre, talvez até mais, porque agora não gasta energia se defendendo o tempo inteiro. A diferença é que a dor deixou de ser a única linguagem que você conhecia para existir no mundo. Ela virou só mais um sentimento entre tantos outros, e não mais o centro de tudo que você é. E isso, sozinho, já muda completamente o jeito como você atravessa cada dia. Esse momento costuma trazer um tipo de solidão nova, diferente da solidão de antes. Não é a solidão de quem está abandonada ou sem ninguém por perto na vida. É a solidão de quem está deixando para trás pessoas, hábitos e versões antigas que já não fazem mais sentido continuar carregando. Algumas amizades vão parecer mais distantes, sem briga, sem explicação clara, só um afastamento natural e silencioso. Isso não significa que você errou o caminho. Significa apenas que você mudou de direção de verdade. E nem todo mundo consegue seguir no mesmo ritmo. Muita gente ao redor vai continuar presa nos mesmos ciclos de sempre, repetindo as mesmas queixas de sempre, os mesmos padrões de sempre. E existe uma tentação forte de voltar para lá, só para não se sentir tão sozinha nessa travessia nova. Mas voltar para um lugar que você já superou, só por medo da solidão, é trocar o crescimento real por um conforto que já não cabe mais dentro de você. A pessoa que você está se tornando simplesmente não tem mais espaço lá, por mais familiar que aquele lugar antigo ainda pareça de longe. Aceitar essa distância é parte do processo, mesmo quando ela dói um pouco por dentro. Você não está abandonando ninguém de verdade, está apenas parando de abandonar a si mesma repetidamente. E quanto mais você se firma nessa nova versão, mais ao seu redor começa, aos poucos, a se reorganizar sozinho. Não porque você forçou nada, mas porque tudo que não combina mais com quem você é vai naturalmente perdendo espaço na sua vida. E no lugar que sobra, começa a entrar gente nova, mais alinhada com quem você está se tornando agora. E é nesse ponto da jornada que a pergunta mais importante finalmente aparece, silenciosa e direta. Se você não precisa mais da dor para se sentir viva, o que exatamente vai te mover a partir de agora? Essa pergunta assusta no começo, porque durante muito tempo foi justamente a dor que te fez levantar todos os dias. Foi ela que te deu motivo, foi ela que te deu força, foi ela que te manteve em movimento quando parecia não haver mais nenhum motivo. E agora, sem ela no centro, tudo parece precisar de uma nova explicação, de um novo sentido para existir. Mas existe um combustível diferente, mais silencioso e muito mais duradouro do que a dor jamais foi. É o desejo simples de viver bem, sem precisar provar nada para ninguém o tempo inteiro. É a vontade genuína de sentir leveza, de descansar sem culpa, de ser feliz sem precisar justificar essa felicidade para os outros.
No começo, esse combustível parece fraco demais, quase insuficiente perto da intensidade da dor, mas ele é constante. E é exatamente essa constância que sustenta uma vida inteira, ano após ano, sem precisar de crise nenhuma para continuar existindo com firmeza. Você não precisa de uma crise para se mover para frente. Isso nunca foi verdade. Mesmo que pareçam ter te ensinado o contrário desde muito cedo, precisa apenas parar de esperar o fundo do poço para finalmente escolher mudar de vida. A vida boa não pede sofrimento como pré-requisito para acontecer de verdade, por mais que essa ideia pareça familiar e conhecida. Ela só pede presença, pequenas escolhas diárias e a coragem simples de continuar, mesmo quando tudo parece calmo demais para ser real ou duradouro. Aos poucos, você entende que essa calma não é um sinal de perigo escondido. Nunca foi, mesmo que seu corpo ainda desconfie um pouco dela. É apenas a vida te mostrando, com paciência, como é viver sem estar sempre em guerra com alguma coisa importante. E quando você aceita isso de verdade, sem desconfiar, sem sabotar, alguma coisa dentro de você finalmente se acomoda no lugar certo. Não é vitória barulhenta, cheia de plateia e aplausos. É paz encontrando, enfim, onde morar dentro de você, sem pressa de ir embora de novo. Talvez você tenha chegado até aqui ainda com um pouco de dúvida, se essa nova fase é mesmo real ou se vai durar de verdade. Isso é normal, e não significa que você está fazendo algo errado no meio do caminho. Confiar na paz depois de tanto tempo em guerra é uma habilidade que se constrói aos poucos, como qualquer outra habilidade da vida. Ninguém aprende a descansar de verdade da noite para o dia, principalmente depois de anos vivendo em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo golpe chegar sem avisar. O que muda tudo não é uma virada dramática, cheia de fogos de artifício e aplausos ao redor. É a soma de pequenas escolhas diárias, feitas em silêncio, longe dos olhos de qualquer pessoa. É escolher não reagir daquele jeito antigo, mesmo quando o corpo ainda pede para reagir com força. É escolher descansar sem se sentir culpada por isso. É escolher acreditar que você merece essa vida boa, mesmo sem nenhuma prova externa que confirme isso ainda hoje. Cada uma dessas escolhas pequenas vai, devagar, reescrevendo quem você é por dentro, camada por camada, dia após dia. Você não precisa se preparar mais para nada. Não precisa acumular mais força nenhuma antes de começar essa nova fase da sua vida. Você só precisa permitir que a paz fique, mesmo estranha no início, mesmo sem pedir licença para chegar. Permitir que o silêncio deixe de assustar. Permitir que essa nova versão sua, mais leve, mais inteira, finalmente ocupe o espaço que a dor antiga ocupou por tanto tempo na sua vida. Não é sobre merecer depois de provar alguma coisa para alguém. É sobre aceitar que você já é suficiente exatamente como está agora, sem precisar de mais nada além disso. Se alguma parte disso tocou em você de verdade, escreva agora mesmo nos comentários 3 palavras simples. Minha nova etapa, como um gesto silencioso para você mesmo, porque o dia em que você para de apenas sobreviver é exatamente o dia em que sua vida de verdade começa a acontecer, devagar, mas para sempre. E esse dia, se você deixar, pode começar agora mesmo, hoje.